Oi, pessoal. Vamos continuar o estudo de geometria analítica, falando agora um pouco sobre inclinação de retas. Então, o que é a inclinação de uma reta? A inclinação de uma reta é o ângulo formado por essa reta e um ponto à direita do eixo x, tá? À direita desse ponto M, que é o ponto que essa reta cruza o eixo x. Tá? Então, é sempre o ângulo formado pela reta e o eixo x do lado direito da reta, certo? Então, isso aqui seria a inclinação dela. E essa inclinação ela pode variar de 0 a 180 graus, sendo que 0 grau ela pode assumir esse valor e 180 não, porque 180 e 0 graus seriam equivalentes nesse caso. Tá? Já que a reta tem uma inclinação, então ela pode ser essa inclinação associada a um número real. Tá? Essa inclinação que é um ângulo, ela está associada a um número real através da tangente desse ângulo. E esse valor m, que nós vamos chamar aqui de m, é chamado coeficiente angular da reta. Então, esse ângulo alfa tem o valor de uma tangente para ele. Esse valor da tangente é chamado coeficiente angular. Então, os ângulos que comum a gente trabalha, né, na geometria analítica no colégio são os ângulos da tabela trigonométrica, né, os ângulos notáveis, que vão de 0 até 150 graus. Os que a gente precisa saber é os que estão nessa tabela de memória. Os outros são dados em enunciados, se caso for necessário. Então, 0 grau, tangente é 0, tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 é raiz de 3, a tangente de 90 ela não existe, 120 é relativo do 60 graus no segundo quadrante, então ela é negativa, menos raiz de 3, 135 relativo ao 45, no segundo quadrante é menos 1, 150 é relativo ao 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Ok? Então, essa tabela é necessário a gente estar com ela na memória. E, se precisar, não é dado os valores em exercício. Os outros são todos trabalhados somente com coeficiente, ou se precisar mesmo, é dado o ângulo. Observação para vocês. Se o nosso ângulo alfa for 0 grau, nós vamos ter uma reta horizontal paralela do eixo OX e o coeficiente angular dela é 0. Se esse alfa for 90 graus, né, se a reta tem inclinação 90 graus, ela será uma reta vertical paralela do eixo Y e o m não vai existir, ele não tem coeficiente angular. Ok? Agora, posso determinar o coeficiente angular através de dois pontos conhecidos na minha reta. Então, aqui eu tenho uma reta, tá? E eu conheço as coordenadas do ponto P e do ponto P1 e do ponto P2, que é x1, y2 aqui, e esse ponto P2 tem o x2, o y1. Para determinar o coeficiente angular desta reta, nós vamos adotar o seguinte sistema. Aqui, onde é x2, eu vou chamar exclusivamente de x. Tá? Então, vamos estabelecer isso para vocês. Então, onde está o meu x2, ele vai ser chamado simplesmente de x. Onde está o meu y1 aqui, vai ser chamado simplesmente de y. Onde está esse x1, eu vou chamar ele de x0, porque ele é o x inicial, tá? Vamos dar uma corrigida. x0. E esse y2 vai ser chamado de y0, ok? Bom, o coeficiente angular a gente já sabe que é a tangente do ângulo alfa. Mas como que eu calculo tangente? Tangente a gente calcula fazendo aquela regra da trigonometria, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Cateto oposto por cateto adjacente.
Se eu definir que aqui é meu x, aqui é o x0, aqui é meu y0, então como ficaria essa razão? O cateto oposto seria este. Então, seria a variação do y, que vai ser y menos y0. O cateto adjacente seria este. Seria a variação do x, que no caso seria x menos x0. Então, nós temos aí uma forma de calcular o coeficiente angular de uma reta, dado dois pontos conhecidos dessa reta. Então, coeficiente angular m é y menos y0 sobre x menos x0. Ok? Então, vamos verificar um exemplo aqui para ficar mais claro isso. Eu quero determinar o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos, A e B. Então, para eu determinar esse coeficiente angular, eu vou usar a fórmula. Você vai escolher um dos pontos para ser o seu x0, y0. Então, por exemplo, eu vou escolher o ponto A. É obrigatório ser o primeiro ponto? Não, pode ser qualquer um, tá? Desde que você obedeça a ordem. Então, esse aqui vai ser o x0, y0, e esse vai ser o nosso xy. Aplicando, então, a formulinha do coeficiente angular, que é y menos y0 sobre x menos x0. Ok? Então, vamos substituir. No lugar do y, 0. Menos. No lugar do y0, 2. No lugar do x, menos 1. Menos. No lugar do x0, 1. Então, aqui nós temos menos 2 dividido por menos 2. Resultado, 1. Esse coeficiente angular é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B, certo? Como esse coeficiente angular é um número conhecido da tabela trigonométrica, eu também posso afirmar que o nosso ângulo alfa, nesse caso, como deu m igual a 1, a tangente de alfa vale 1, né? Então, o ângulo é 45 graus pela tabela. O enunciado não pedia, mas isso é só um comentário. Você pode fazer essa relação entre o coeficiente angular e o ângulo, principalmente quando você trabalhar com aquela tabela de arcos notáveis, ok? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos a todos!